nós vamos estabelecer estudos para orientar o nosso projeto. Como integrantes temos o Eduardo Souza, Paulo Moraes, Paulo Henrique, São Leal e eu, Hugo. Esses são os tópicos que iremos abordar na apresentação, com início na definição do tema. Bom, nosso trabalho tem como foco principal a segurança dos servidores de pequenas e médias empresas com locais cibernéticos. Nisso, estabeleceram dois ferramentas principais chamadas IDS e PES. IDS, que é o Intrusion Detection System, que funciona monitorando o tráfego direito. Então, quando ele detectar um suspeito, ele vai mandar um alerta para o aplicável ou administrador. Já o IPS, que é o Intrusion Prevention System, que vai um pouco mais além. Então, além dele detectar a ameaça, ele vai registrar automático para mitigar esse ataque. Essas ferramentas, elas são importantes para o desenvolvimento desse servidor. O segurança e o funcionamento, mesmo que uma divulgação. Agora, falando sobre o nosso problemático, a gente encontra a vulnerabilidade das empresas contra os ataques cibernéticos. Em muitas empresas, mesmo nos dias atuais, ainda sente muita dificuldade de se proteger de maneira eficaz contra esse tipo de ameaça. Por que isso acontecendo, vem a nossa pergunta: como uma empresa tão sofisticada contra ataques cibernéticos permite identificar suas informações? Como proposta de solução, temos as regras que implementamos dentro do nosso sindicato. Então, por exemplo, determinado protocolo em X quantidade e determinado tempo pode ser um artigo suspeito que a gente pode detectar e bloquear. Diferentemente do firewall, é uma ferramenta muito mais flexível, pois a gente consegue colocar essas definições. Já o firewall é algo muito mais direto, o protocolo e a prova. Bom, e a justificativa do nosso projeto é da necessidade cada vez mais crescente de suplementar segurança no setor empresarial. Tendo em vista que o trabalho cibernético tem essencialmente um pouco maior. O estudo da SkySec, realizado em maio de 2005, aponta que entre 2024 e 2026 existe uma estimativa de perdas financeiras com ataques cibernéticos em até 2,2 trilhões de reais nas empresas do Brasil. Então, tendo visto esse problema, é essencial a implementação de ferramentas de segurança nas empresas para melhorar a eficiência dos projetos, a lucratividade e a reputação da empresa no mercado. Bom, eu vou explicar sobre o que estamos durante a entrevista. Funciona no Suricata. O Suricata é a ferramenta open source. É nele onde vai ter a implementação de IDS e IPS. Ferramentas open source são gratuitas a nível de experiência do usuário. Assim, ele permite que o usuário. O serviço para o Suricata é somente o setor locado regularmente. O seguinte, temos o Avast. O Avast é o seguinte equivalente. É nele onde vamos colocar nosso site para fazer uma informação agradável. Agora, o MySQL. O MySQL que vai ser nossa fonte de dados. Ele vai fazer isso com a Avast para armazenar a informação do nosso sistema. Também vamos usar o Grafana. O Grafana é nossa ferramenta para observação. Através de dashboards, as interfaces gráficas, vamos demonstrar os dados em tabela. E agora nós temos operacionais que funcionam tudo certo, como o gerente do comando, é nele onde vai ser implementado as rotas anteriores. E ele vai ser parte defensiva do nosso projeto. Diferente do mundo que vai ser parte defensiva, ali também voltado para a parte ofensiva. Então, acho que isso seria o ideal para o desenvolvimento do nosso projeto, se não for nessa parte de resto, seria a parte de migração. Agora, falando dos protocolos que vamos utilizar. Primeiro, o que é um protocolo? Um protocolo é um conjunto de regras que serve para facilitar algum procedimento. E, felizmente, o nosso primeiro protocolo é o TCP. O TCP é o protocolo pela comunicação entre os dados. Ele vai ser e para nós temos um MQTT, que é o protocolo responsável por sincronizar o horário do usuário. Por que isso é importante? No horário sincronizado, teremos acesso aos logs. O que são os logs? Logs é o registro de alguma atividade que aconteceu na sua máquina. Então, depois do protocolo, teremos acesso detalhado do dia e do horário que aconteceu essa ataque. O próximo protocolo é o TTP, que é o protocolo responsável por fazer acessar o site, ou seja, acessar o nosso site. E o próximo protocolo está no nosso próprio site também, que é o DNS, que é o protocolo responsável por atrelar o nome ao endereço de IP. Como assim? Todo site tem endereço de IP. Seria como uma identificação dele. E ao invés de você entrar no seu navegador e digitar esse nome, você escreve o nome do site e consegue acessar tranquilo. Ou seja, se você entrar no navegador e digitar Cyber Sentinels, você vai pesquisar o nosso site.
E por fim, o protocolo SMTP, que é o protocolo responsável por receber e enviar os e-mails. Agora, falando sobre o nosso objetivo geral, é implementar o IPS e o IPS na rede, onde o IPS vai identificar que o IPS vai proteger, tudo isso será feito no ambiente simulado, o servidor é todo de casa. Bom, nosso objetivo específico é implementar por segurança cibernética a configuração das regras de proteção do meio, a responsabilidade da web, a responsabilidade do DOS e TCS simulado. Demonstrar na prática a atuação do IDS e IPS. Bom, agora vamos à parte prática. Primeiramente, demonstrando um vídeo da consequência de uma parte do DOS, onde a gente via várias requisições no servidor, até ele aumentar aquela quantidade de informação e acabar dando falha no serviço. Então, eu vou demonstrar um vídeo para maior facilidade de troca da defesa do ataque. Então, utilizando um script em Python, que vai simular uma botnet, seria uma botnet. Uma botnet é um conjunto de dispositivos maliciosos conectados geralmente no servidor, onde o atacante infecta essas máquinas com um malware ou um vírus, por exemplo, e ele envia esse servidor um comando, por exemplo, para enviar requisições para tal site. Então, aqui gira em torno de mais ou menos 10 mil requisições, onde a gente vai atacar esse servidor sem a proteção. Então, iniciando o ataque e recarregando a página, depois de um determinado tempo, a gente pode observar que ela vai começar a ficar lenta para carregar e ela vai acabar caindo, vai dar dando um timeout e não aumentar aquela quantidade de informação que está sendo processada. Isso demonstra na prática como uma ideia, esse é um caminho importante para prevenir esses ataques. Agora, demonstrando a defesa desse mesmo ataque, a gente pode recarregar a nossa página do site, e ela pode ficar um pouco mais lenta, porque muitas requisições simultâneas, mas ela não vai acabar caindo, porque o IPS está barrando aquela quantidade de requisições que está acontecendo, a página não caiu. No Grafana, a gente tem alguns dados sobre o ataque. Por exemplo, a gente tem a quantidade de informações de requisições, seria em torno de 4.000 requisições que aconteceu naquele momento. A gente tem o IP de origem, a gente tem o IP de destino, que é o nosso servidor, a porta de destino, a porta padrão do HTTP, 80, e o protocolo utilizado, o TCP. Caso o administrador da rede queira perturbar manualmente, ele tem essa opção. A gente pode observar aqui, por exemplo, alerta, HTTP jet detectado, e bloqueio, HTTP jet bloqueado. Mostrando na prática como o IPS é uma ferramenta muito importante. Agora, mostrando o segundo ataque com o João, é o XDSS. Bom, agora falando um pouco sobre o segundo tipo de ataque, que é o ataque de XDSS. Ele ocorre quando um usuário que foi malicioso, um hacker, ele procura um campo de inserção de caractere, como por exemplo, que deve demonstrar a página de login, e insere no script um código malicioso que pode alterar o conteúdo da página. Então, ao inserir e dar enter, a gente percebe que ele alterou e modificando o que aparece não só para ele como usuário, mas também para os outros usuários. Demonstrando a periculosidade desse tipo de ataque no serviço de uma empresa, que pode alterar completamente a sua imagem para o. E agora, passando por exemplo com a proteção de DSPS, temos a nossa página e inserindo o mesmo código, o conteúdo não se altera. Aqui, mostrou da mesma maneira como estava antes, e demonstrando como o IDSPS pode ser versátil e garantir não só a permanência do serviço, como também a sua imagem para o público geral. E agora voltando ao slide. Vamos falar de orçamento, onde temos a implementação que inclui a análise da rede do cliente, a instalação, a configuração das regras, a realização de testes de ataque e o treinamento básico para os funcionários da empresa cliente, no valor de R$13.000, tendo a mão de obra inclusa para 5 pessoas realizarem a atividade. Temos também 3 serviços mensais que podem ser contratados ou separadamente ou em conjunto, sendo o primeiro a atualização das regras do software sindicato, no valor de R$100, tendo a mão de obra inclusa para uma pessoa,
A segunda tarefa, a verificação quinzenal de logs e incidentes, valor de R$150 também para uma pessoa realizar a atividade. E por fim, um suporte técnico remoto de até 4 horas por mês, no valor de R$200, que seria realizado por 2 pessoas. No total, essas três atividades custariam R$450 mensais. Também temos o plano semestral com desconto, que ao contratar a implementação mais 6 meses de manutenção completa, o investimento que seria de R$6.300 seria para R$5.040, com desconto de 20%. Agora, falando sobre nossa planta lógica, ela funciona de maneira bem simples. Primeiro, essa planta é uma utilização da internet. Ela foi montada um pacote para o radiador. O radiador funciona como um pacote de entrada do prédio, seja esse prédio ou servidor. Mas, entre essa porta de entrada, vai ter um segurança, que nesse caso seria o ITS-PS, a detecção de definição. Ele vai analisar esse pacote e vai determinar se ele é seguro ou não. Se caso não for seguro, ele vai entrar dentro do prédio, dentro do servidor, e todos os moradores, ou apenas os moradores que for ligado a esse pacote, terá acesso. E se caso não for seguro, ele será despertado. Bom, a gente realizou uma pesquisa de campo com profissionais da área de TI, onde temos a caixa de código de todas as formas, nosso governo. A empresa trabalha já seguramente no mercado cibernético e 13 funcionários não docentes. Então, a segunda pergunta: você trabalha atualmente em uma empresa de cortinas e 2 portas e trabalha com pessoas ali? Uma terceira pergunta: você recomendaria o uso de ITS-PS para pequenas e médias empresas? E de pessoas que servem muito simples? Como quarta e última, agora assumimos de concordância com a seguinte informação: a gente de ITS pode tornar o servidor vulnerável a ataques que poderiam ser evitados. 7 pessoas concordaram. Nós definimos esse nosso Microsoft Plano, ele que foi responsável por organizar e gerenciar nossas tarefas, onde separamos ele em 3 partes: tarefas pendentes, encantamento e tarefas concluídas. Essas são as fontes do nosso projeto, que nós vamos no próximo slide. E como material de divulgação, tivemos o nosso Instagram, aqui no QR Code também, que foi o endereço da página. E também tivemos um site, uma página web, onde informamos não só o andamento do projeto, que também foi divulgado no Instagram, como também as características de cada integrante e o que tem realizado ao longo do projeto, ajudando a agregar no funcionamento correto e eficaz. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado por atenção. Parabéns pela participação, foi muito publicado. Você está bastante coisa interessante. Você colocava meio do mil, estava muito bem. Outros tipos de ataques cibernéticos que vocês estudaram aí, qual vocês consideram mais perigoso? DDoS, ele causa legal ao serviço. DDoS. Isso. Porque ele causa negação do serviço. Então, por exemplo, um e-commerce que ele vende um item, se ele fica fora do ar, ele vai perder o item. Então, esse é o ataque mais perigoso, assim, por exemplo, para uma empresa. Hoje em dia tem algumas empresas, que tem algumas dicas para dar os ataques DDoS. Uma delas é a Cloudflare, onde chega elas. Então, para você acha que isso resolveria o mercado de site? Recentemente, até aconteceu um ataque de DDoS de milhões de botnets, por exemplo, na Cloudflare. Então, é algo que eu acho que acontece muito fora da Cloudflare. Então, acontece todos os dias. Sobre o botnet, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o botnet e como identificar se a minha máquina ela faz parte de meu botnet. Por exemplo, um vírus ou malware tem infectado nossa máquina. Você baixa de algum site
malicioso, por exemplo, e essa máquina era conectada no servidor C2, onde o atacante envia os comandos para o servidor, e o servidor envia os comandos diretamente para as máquinas infectadas. Agora, para identificação, geralmente você não. Uma prevenção, por exemplo, é você não baixar arquivos maliciosos na internet, sites não confiáveis. De vocês, muito barato também. Cara, tá praticamente de graça. Eu comecei a trabalhar. Agora tá muito barato. Cara, é uma prestação de serviço que o que tem é muito pago e internamente nas empresas acabam tendo pessoas que não utilizam, porém não tem tanto profissional na área que saiba como funciona o DSPS. Então essa parte aí eu achei muito bom da parte de vocês, e vocês se preocupam muito com a observabilidade usando Grafana, né? Então hoje em dia tem os técnicos, quem é técnico vai saber, mas o gestor precisa depois da metrificação das coisas, então comprando aí essa parte eu achei sensacional. Uma pergunta aí, vocês falam sobre o SPS, mostraram onde ele é incluído, né? E a questão do fato, vocês acham que só o SPS vocês vai ser suficiente ou vai ser seria importante, porque além de ter uma medida de uma redundância na aplicação, assim pode acontecer que o subcaso está fora do ar, então vai ficar com o servidor ficar aberto na Em relação ao firewall, é importante para descartar os protocolos que não vão ser utilizados no DSPS colocar um limite, por exemplo, na quantidade e no tempo. Então, os dois são uma ferramenta em conjunto, por exemplo, mas o firewall é importante. Hoje em dia a gente tem bastante servidor que é em cloud e às vezes eles são servers também. O que vocês fariam para implementar isso? Nesse caso, seria no servidores próprios. Nesse caso, Obrigado.